Bem, amigos do Portal Contra a Prosa, hoje é 1º de junho de 2020, vamos a mais um Poucas e Boas, hoje com 7 assuntos, inclusive entre eles, mais um capítulo da novela do vice-prefeito da chapa da oposição em Heliópolis. Daqui a pouco. Vamos começar então pelo tremor de terra que aconteceu hoje em Lagarto, por volta das 2h08 da manhã. Um tremor de terra que foi medido com intensidade de 2,8 na escala Richter em Lagarto. E o tremor foi registrado pelo LabSIS, que é o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e mediu a intensidade. Pessoas que moram em Lagarto tiveram a impressão de que algum edifício estava caindo, um estrondo, e foi uma coisa assim rápida, mas que foi registrado, portanto, uma magnitude de 2,8 na escala, um terremoto que não é a primeira vez que acontece em Sergipe. Segundo assunto é daquela blogueira, daquela moça lá de Brasília, Sarah Winter, que chamou os seus comandados, que ela chama de 300 do Brasil, e foram lá para frente do STF, acenderam tochas e ficaram lá gritando palavras de ordem. O fato foi noticiado em todo o país, e o ex-ministro Sérgio Moro disse uma frase fantástica sobre o comportamento de Sarah Winter e dos seus 300 seguidores. Tão loucos, mas, ainda bem, tão poucos. Eles não vão mudar o Brasil com comportamentos como este. Inclusive, os comportamentos desses ativistas de Bolsonaro foi comparado a... Eles têm uma vocação fantástica pelo nazismo, né? Porque a marcha nazista também fez o mesmo movimento na Alemanha, e também o pessoal da Ku Klux Klan lá dos Estados Unidos, que até hoje lutam contra o a suposta hegemonia da raça branca, né? E acabou gerando aquela morte lá do George Floyd, lá nos Estados Unidos, George Floyd, lá nos Estados Unidos, e tá lá aquele pandemônio nos Estados Unidos graças a esses grupos que não tem o que fazer e não perceberam ainda que nós não vamos a lugar nenhum enquanto a gente tiver preconceito de raça. Mas não vamos a lugar nenhum. Os povos só crescem quando aceitam sua condição de multirraça e de cultura multifacetada. Ou a gente aceita isso, ou então não vamos para lugar nenhum. O terceiro assunto de hoje é o Centrão, mais uma vez, que agora tomou conta do FNDE. Hoje foi nomeado para o Centrão este rapaz, Marcelo Lopes da Ponte. Esse rapaz, ele era até ontem, até bem pouco tempo, chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, um dos líderes do Centrão, o homem que está de olho. O senador Ciro Nogueira, lá do Piauí, está de olho no orçamento de aproximadamente 50 bilhões do FNDE, que é responsável por pelo pagamento de, por exemplo, ônibus escolares, reformas de escolas. E o Ciro Nogueira está de olho, porque no governo Bolsonaro, esse
o FNDE, que é um fundo de Nacional de Desenvolvimento da Educação, não tem, esse ano, não tem dado as caras. Vocês sabem que, inclusive, os livros, aqueles livros de biblioteca, Colégio Zé Dantas, por exemplo, estava inscrito nessa amplitude da biblioteca, ia receber aproximadamente mais de 3.000 livros este ano. E recebeu apenas 400 e poucos livros e o programa parou. Até agora o FNDE, que o ano passado gastou 50 bi e esse ano estava prestes a gastar 55 bilhões, até agora só gastou 11. E com o Ciro Nogueira, claro que eles vão gastar o máximo que puderem, porque uma boa parte disso, tenho absoluta certeza, digo sem errar, vai para o fundo do esgoto da corrupção. É este mesmo senador Ciro Nogueira que está com foi alvo de duas ações da Polícia Federal. Essas duas operações acabaram colocando como suspeito de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Muito bem, presidente Bolsonaro, o senhor colocou a raposa dentro do galinheiro. O quarto assunto de hoje é sobre o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, que a frase que ele disse naquela reunião que vocês viram aí sendo divulgada, em que ele disse que já que a imprensa está preocupada com o Covid-19, era hora de passar a boiada e de derrubar algumas normas, mudar algumas leis que impediam, na visão dele, o desenvolvimento do país a partir da questão ambiental. Na verdade, ele está abrindo as portas para a gente queimar florestas, destruir rios e invadir terras indígenas. É isso que ele quer. Mas ele disse que, claro, como deu uma repercussão negativa, tanto aqui como fora, no mundo inteiro hoje o Brasil está sendo visto como um país que não respeita mais o meio ambiente, ele disse que a culpa não era dele não, ele disse que a culpa era de quem divulgou a reunião. É uma realidade, todos os fascistas, todos aqueles que fazem coisas erradas, tendem a colocar o erro no outro, nunca admitem os seus próprios erros. Quinto assunto, vamos para a cidade de Alagoinhas. Alagoinhas deve ser hoje vista como exemplo de que a gente deve tomar cuidado na hora que for abrir as leis ou relaxar as leis de distanciamento social, as normas de distanciamento social. Eu tenho aqui um caso bem detalhado da cidade de Alagoinhas. No dia 20 de abril, a cidade de Alagoinhas tinha 6 casos de Covid-19 e nenhuma morte. 40 dias depois, 30 de maio, portanto no último sábado, Alagoinhas estava com 90 casos e 2 mortes. Por que eu estou dizendo 30 de maio? Porque do dia 20 de abril ao dia 30 de maio foi o tempo exato que durou a abertura do comércio lá em Alagoinhas. Então tomem cuidado com essa questão de abertura do comércio. Eu lembro que aqui na cidade de Ribeira do Pombal também o comércio foi relaxado para a abertura, houve um certo relaxamento para a abertura e aconteceram, Pombal não tinha nenhum caso, de repente começaram a surgir os casos. Pombal hoje já ultrapassa os 20 casos em Ribeira do Pombal, portanto, senhores prefeitos, vamos tomar muito cuidado. O sexto assunto é a desinfecção do Palácio da Alvorada e do Palácio do Jaburu em Brasília.
o nosso presidente da República vai gastar R$ 153.315 para exterminar ratos, baratas, formigas que estão atrapalhando o Palácio do Planalto, a residência oficial do presidente da República, perdão, e o Palácio do Jaburu, onde fica o vice-presidente da República. Vão exterminar com ratos e baratas. Mas a má notícia que eu tenho a dar a vocês é que esta dedetização não vai atingir aqueles ratos que estão hoje invadindo o Palácio da Alvorada para negociar cargos com o presidente da República. Infelizmente, esse dinheiro está sendo jogado fora. Só serve para matar os animais peçonhentos e não os animais peçonhentos da nossa República. E por fim, a novela do vice de Mendonça. Para quem não sabe, existem inúmeros vices para Mendonça, mas o vice que a gente tem insistido aqui, até para que ele tenha alguma chance eleitoral, é o Zé do Sertão, que hoje está no MDB. Acontece que aquela chapa de vereador que eu noticiei aqui para vocês, tinha uma intenção, evidentemente, Zé do Sertão organizou aquela chapa e trouxe Claudivan para o centro, para que, na verdade, segundo as contas dele, elegeria Claudivan e a esposa dele, Naldinha, voltaria ao parlamento. Só que com a saída de Sabiá, esta possibilidade que já era difícil e longe, ficou muito mais difícil ainda. Então surgiu uma conversa essa semana que o grupo da oposição, do PL, antigo PR, está negociando a seguinte ideia. Eu não acredito nisso, mas uma fonte vazou para mim essa informação e eu já disse que não acredito nessa possibilidade. Entretanto, é uma saída. Qual é a ideia? O empresário Celso Oliveira indicaria o vice, que ele gostaria que fosse o seu funcionário Adinaldo Santana, para ser o vice, e em troca Celso apoiaria a candidatura de Naldinha à vereança para convencer Zé do Sertão para desistir da vice. Tirem um cavalo da chuva, que Zé do Sertão não vai desistir de ser vice de Mendonça. Tirem um cavalo da chuva. Agora, a ideia de Celso apoiar a Naldinha para melhorar a condição dela é bom para Zé do Sertão e ruim para Celso. Celso, eu duvido que ele suporte um único mês Zé do Sertão no pé dele pedindo ajuda para eleger a esposa. Eu duvido que ele suporte 30 dias. Eu vou dizer mais, ele não suporta 15 dias. A notícia não é boa para Celso. Mas todo o apoio que derem a Zé do Sertão para ajudar Naldinha é muito bem-vindo para ele, pode ter certeza. Quem não vai gostar nada disso é Claudivan. Ele é o único hoje que concretamente tem uma eleição de vereador na mão nessa chapa do MDB. Se o grupo começar a ajudar Naldinha, Claudivan é melhor começar logo a preparar sua malinha e ir para casa, porque não tem espaço para 2 vereadores nesta chapa, a não ser que, por exemplo, os votos de Dori Edson e de Gilmar comecem a migrar para essa chapa, o que também prejudicaria os candidatos lá do outro lado. Portanto, o PL de Heliópolis, a candidatura do José Mendonça, está sofrendo para escolher um vice. E ele que está numa eleição disputadíssima, porque Tiago Andrade, do PSD, está indo muito bem. Está indo tranquilamente, porque a chapa já está pronta, não tem briga no grupo. O único problema que teve foi de Sabiá, mas Sabiá, segundo dizem, deixou assinada a ficha de filiação, né?
E acabou então dando aquela dupla filiação que acabou prejudicando a candidatura de Sabiá pelo PL. Aliás, Sabiá iria para o MDB. Infelizmente, isso não foi possível. Sabiá agora só tem uma chance, voltando para o grupo, para ser candidato aqui no grupo, que já está praticamente com a chapa de vereador fechada, faltando apenas alguns retoques. Enquanto a chapa governista de Tiago Andrade não tem problema nenhum e está indo aí de vento em popa, a oposição enfrenta a interminável novela da escolha do vice. O capítulo já está em 1184. Vamos ver quantos capítulos ainda tem para escolher esse vice de José Mendonça. Por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Vão lá no YouTube, por favor, se inscrevam. Vamos fazer o canal crescer. Já estamos ultrapassando os 1050 inscritos. Gostaria também de ter a honra de sua inscrição no Landsvaldo Lima do YouTube e também no portal Contraprosa do YouTube. Até uma outra oportunidade. Um abraço e até lá.